Bom, muito bem. Então vamos começar o nosso estudo como a gente sempre faz, não é? Nos unindo em pensamento e em coração, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade de podermos nos encontrar em nome de Jesus, para estudar e aprender um pouco mais com essas obras que Emmanuel nos deixou. E assim, profundamente agradecidos que somos, vamos fazer a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou, e que os irmãos, amigos que nos acompanham, possam levar a melhor das nossas vibrações a todos aqueles irmãos que mais necessitam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros, nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Bom, boa noite, gente. Então, muito bem. Hoje a gente vai retomar, não é, o nosso estudo do livro Pensamento e Vida. A gente está no capítulo 27, que se chama Obsessão. Então, para a gente dar uma relembrada, não é? A gente está falando de obsessão. Emmanuel está nos explicando, não é? Como é que esse processo se instala, não é? Então a gente veio até agora, ao longo do capítulo, conversando sobre a questão, a gente não pode se esquecer, né? Que o contexto dessa lição está nesse nosso livro, que é Pensamento e Vida, né? A gente gosta de dizer que pensamento é vida, né? E Emmanuel vem nos explicando que a questão da obsessão é uma questão de sintonia, não é? Não deixa de ser mediunidade, não é? É uma questão de sintonia. A característica é que aqui a sintonia são com irmãos infelizes, não é? Que muitas vezes buscam colocar aquele que está sendo odiado, não é, sob controle, não é? Cometer atos que ele não cometeria, não é? E tudo, Emmanuel nos explicou aqui, é uma questão de sintonia, é uma questão de pensamento, não é? Então a gente vem estudando isso, né? E agora, nessa parte final do capítulo, Emmanuel vai nos dizer como é que a gente faz para não ser reféns de um processo obsessivo, não é? E lição que Emmanuel vai nos dar é aquela que a gente já tem visto ao longo de todo o livro, né? Então, alguém sabe exatamente aonde a gente parou, porque eu não lembro exatamente. Marcelo, eu estou pensando no Marcelo, Alexandre e Marcelo. Eu lembro que a gente estava falando desse parágrafo. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia no ímã de nós mesmos,
com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe o desígnios. Parece que nós falamos esse parágrafo e ficamos nele. Não sei, Isso ainda é ia o que eu tenho continuar aqui. É o que eu tenho, Nilson. Então a gente está certinho, porque para mim certinho. a gente entra no é assim que se formam estranhos desequilíbrios. Então, Isso. então tá certinho. Então, Nilson, você não quer me ajudar e começar a ler acho importante a gente começar do quanto mais, e aí a É, gente dá continuidade, porque senão a ideia pode ficar solta. nunca é demais, né, falar desse E capítulo aqui. Então, eu vou começar. Você quer que eu leia o Lembremos-nos, ou você quer que eu leia o Quanto Mais Nos Rendamos? não, acho que desde quanto mais, porque o lembremos-nos são só os exemplos que É, Emmanuel dá, não é? De como essas coisas isso, ficam enraizadas na nossa mente. Então vamos no quanto mais. tá bom. Deixa eu só desligar aqui que tá fazendo barulho. Tá me ouvindo bem? Perfeito, Nilson. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio, que nos visita oculto. Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma Não, paradinha. Obrigado, Faustinho, de ter colocado a apresentação para nós. Gente, gente, fundamental, né, que a gente aqui pare para conversar um pouco e fazer, né, uma reflexão, não é? A gente tem visto ao longo de todo o livro, não é? Que aquilo que a gente pensa se transforma naquilo que a gente é e da forma com que a gente age, não é? Ao longo de todo o livro, né, Manuel nos pede, não é, para que mantenhamos sempre os nossos pensamentos no bem, para que hajamos em prol do bem, para que os nossos pensamentos estejam sempre no bem, não é? E aqui, né, a gente já conversou bastante, né, na aula, no estudo da semana passada, que quanto mais a gente pensa, né, em uma determinada ideia, mais a gente realiza essas coisas, não é? A gente tem o costume de dizer, né, ditado popular, né, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue de tanto que a gente pensa naquilo, não é? Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. A gente precisa se lembrar disso, não é? Mas com a gente, né, a gente tem força sim no nosso pensamento e as coisas acabam se realizando. Nesse caso específico, quando a gente trata da obsessão, não é? A gente tem que lembrar que a gente está falando de ideias e de pensamentos, não é? Primeiro, não é? Que não são nossos, não é? Contudo, são pensamentos com os quais a gente se sintoniza e com os quais a gente, de certa forma, tem afeição. Não é? A gente tem que se lembrar aqui também, nesse estudo, que não há obsessão quando não há vontade mútua, quando não há conexão mútua entre o obsessor e o obsidiado, não é? Eu gosto de ressaltar isso, porque eu acho que é fundamental que a gente entenda que o obsidiado é sim também responsável pelo processo obsessivo. Ok?
Então, não é uma responsabilidade exclusiva do obsessor, não é? Porque o obsidiado, ele é obsidiado porque ele entrou em sintonia com os pensamentos. E a gente gosta de dizer lá no cantinho, né, com o campo vibratório daquele que está praticando a obsessão, né? Obviamente, é claro, ninguém aqui está defendendo o obsessor, não é? Mas é importante que a gente entenda e que a gente tenha racionalidade quando a gente estuda esse tema, não é? Importante, o obsidiado também é responsável, não é? E aqui a gente falou bastante sobre isso, não é? Então o que acontece? A gente se sintoniza com essas ideias. E aqui Emmanuel começa a nos dizer, olha, é no começo, não é? Nessas ideias, né, que vão se formar esses desequilíbrios, não é? E as causas desses desequilíbrios podem ser doenças, como ele diz aqui, né, o desalento, ou mesmo a depressão, não é? Ele chega a citar que a loucura, não é? Quando não plasmam a crueldade e a morte, não é? É claro que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Mas a gente sabe que sim, é possível que a gente que o obsidiado cometa atos de crueldade, não é? Inclusive suicídio, não é? A gente tem relatos na literatura espírita, não é? De casos de obsessão que levaram ao suicídio, não é? Então, que a gente entenda a gravidade, não é? E a seriedade com que esse tema deve ser tratado. Não é? Nós aqui, que somos trabalhadores de uma casa espírita, não é? Que temos a oportunidade de estudar, a oportunidade de aprender, alguns de nós trabalhando nos grupos mediúnicos, não é? Entendemos, né, e devemos entender, né, a, a importância de estarmos sempre atentos e alertas aos nossos pensamentos, não é? Quantas vezes não passa na nossa mente, né, em fazer alguma coisa que a gente sabe que não é certo, não é? Então, a gente precisa ficar muito atento, né, principalmente aqueles, né, que têm mediunidade e que têm sensibilidade, né, e que são capazes de captar isso. Da mesma forma que a mediunidade pode ser um presente, não é? Quando a gente pratica a mediunidade, como a gente gosta de dizer, em nome de Jesus, não é? Mediunidade de auxílio, de apoio àqueles que mais precisam. A gente também, não é? A esses médios também estão sujeitos a processos obsessivos, não é? Então, fundamental que a gente se mantenha alerta e se mantenha atento a tudo aquilo que pensamos, a todas as ideias que vêm à nossa mente, ok? Alguém quer fazer algum comentário, complementar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Oi, fala. Então, eu ouvindo você falando agora, né, Alexandre, estão me ouvindo bem? Perfeito, Faustinho. Então, eu lembro de várias histórias que eu já ouvi do próprio Divaldo, né, ele contando, e algumas dos amigos do Chico que, né, eles também sofrem esse processo de obsessão. Eles passaram o Chico, o Divaldo, a história mais verídica dele é aquela do obsessor que acompanhou ele 30 anos e só
entendeu quando Divaldo recebeu a filha na Mansão do Caminho, né? Ainda bebê ainda. Aí ele conseguiu perdoar e seguir o caminho dele. E o Chico também tinha vários espíritos que obsediavam. Mas nisso tudo, o que é importante? O Haroldo também já falou isso, o Raul Teixeira também já falou, que todos eles sofrem esses processos obsessivos. E o mais importante disso é que eles sempre estão vigilantes. Eles vigiam, porque se você falar da gente, né, assim, nós somos aquela coisinha, né, ó, dá para enxergar aqui, né? Enxergar só esse pontinho, só isso aqui, ó, só essa pontinha perto deles, né? Então, às vezes é fácil a gente falhar. Eu tenho refletido esses dias aí, que eu estou lendo agora de novo os Mensageiros, né? E ontem eu estava lendo a prece, a oração que a Ismália fez. Então, é assim, eu estava meditando sobre o orar e vigiar. E eu não sei se estou errado ou não, mas eu acabei chegando a uma conclusão, que a coisa teria que ser ao contrário. O vigiar, para que quando você perceba aquilo, você comece a orar. Porque se você começar a orar antes, você talvez não tenha condição de perceber onde é que você está sendo atingido. Porque você se desliga, se você se prende na oração, você se autoimune, né? Mas, para quem é médium, por exemplo, que percebe, se ele percebe que está tendo uma ajudinha externa, vamos dizer assim, né, desses nossos irmãos que estão carentes de amor, a gente tem condição de perceber, detectar isso e identificar como eles podem se apresentar. Eu não sei se estou certo, se estou errado, porque isso é uma coisa que cada um pode pensar da maneira como quiser. Orar e vigiar, ou vigiar e orar, ou orar em metade, vigiar em metade, depois orar e a outra metade vigiar. Faz do jeito que quiser. Mas eu tenho pensado nisso. Porque realmente é importante, né? Aí você estava falando das dificuldades. Então, várias vezes eu já ouvi o Divaldo falar assim, que ele chegou de viagem em algum lugar com o ciático obsessor. E quem já teve problema com o nervo ciático sabe como é. Às vezes, se você está andando e você dá uma respirada um pouquinho mais funda, o nervo pega de um jeito que parece que tem uma ponta enfiando dentro do seu pulmão. Ele para, você para de respirar. Você estanca de tanta dor. Posso dizer isso, porque quando eu trabalhava no Banespa, no CPD, eu levava roupa comigo, que às vezes o nervo travava e eu não aguentava de tanta dor. E aí eu tinha que trocar de roupa, porque era terrível. Então, várias vezes eu ouvi ele falar isso, né? E o Chico expressava isso de uma outra forma. Pelos que as pessoas que conviveram com o Chico falava que ele tratava essas obsessões com carinho e com uma delicadeza, com um amor por aquilo que ele estava sentindo, que estavam provocando, que as pessoas falavam assim, o Chico acho que deve ter um problema sério, porque como é que ele consegue estar do jeito que ele está e está atendendo 2, 3, 4 mil pessoas, começar a trabalhar às 3 horas da tarde e parar às 5 da manhã.
E às vezes ele estava com dores terríveis. A equipe espiritual ajuda, mas dentro daquilo que era permitido ajudar ele. Mas se o Chico não tiver a permissão para ser ajudado totalmente, quem que vai ter? Não, ele tinha. Então, eu acho que faz parte, né, daquele item do Evangelho, o dever nosso, de prestar atenção nessas coisas. Principalmente aquele que é médium. Quando as coisas começam a acontecer, né, você parar, vai fazer outra coisa, vai fazer um outro negócio, né, vai dar uma volta lá fora, dá uma olhadinha numa planta, vai lá, toma um solzinho e fala assim, nossa, esse sol está queimando, reclama com o sol. Pessoal, você precisa estar queimando desse jeito. Então, é assim, é uma coisa que a gente precisa aprender a olhar para isso da maneira como o Chico olhava. Porque todos nós sofremos obsessão. Nós temos os nossos companheiros, independente disso, de nós termos os nossos companheiros do passado, o que é que nós temos também? Dentro do nosso trabalho, tem aquele que não gosta, às vezes, do que a gente faz. Dentro da nossa casa, nós recebemos visita. Dentro da casa de trabalho, já que todos aqui pertencemos ao nosso cantinho, lá dentro, todos nós sofremos processos obsessivos. Principalmente aquele que quer trabalhar com afinco. Porque ali dentro, ele não é só o obsessor seu, Alexandre, ou da Nilza, ou da Juliana, ou da Elici, ou da Maria Luzia, ou meu. Ele é obsessor da casa, para impedir que os ensinamentos de Jesus se divulguem. Então, como eu falei, né, eu vejo assim, né, a gente procura ficar atento, percebendo, entra na oração, para o que está fazendo e roga a Deus por aquele que está necessitado. E aí, continua. E vai observando, vigiando e orando, orando e vigiando, de trás para frente, de frente para trás, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, em diagonal, vai tocando o barco. Mas eu vejo isso como uma necessidade muito grande de ficar muito atento, principalmente nos dias de hoje. Porque a gente está vendo, eu não sei vocês, mas eu tenho, algumas vezes, quando eu ouço algumas notícias, eu tenho uns ataques por dentro que eu acho que está ficando mais intenso lembrar as coisas do passado. Então, e do passado mesmo, lá da época das cruzadas, da Inquisição, 1200, 1300, alguma coisa desse tipo aí, onde eu usei e abusei da espada. Então era fácil, eu não gostava, corta, pronto, larga lá, deixa que os bichos comem. Então, às vezes, eu tenho esses ímpetos que eu vejo e eu tenho que parar com isso, né? Tem que cortar. E, às vezes, vem de outras formas. E cada pessoa é diferente. Às vezes, por exemplo, o Alexandre, ele pode começar a ficar implicado porque toda vez que ele vai sair do quarto, ele enrosca a blusa da manga na maçaneta. Ele falou, eu vou arrancar essa maçaneta fora, porque toda vez eu tenho que enroscar nessa maçaneta. Eu vou arrancar fora. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e se a gente não toma cuidado, a gente entra num processo de irritação e, né,
A Nilza, de repente, está trabalhando, chegando lá, nossa, mas você precisava fazer desse jeito aí? Não podia fazer assim? Aí vem outro, por que você está fazendo desse jeito? Por que você não molha, não pega o cotonete e molha o algodão primeiro? Aí vem um, vem dois, vem três, vem quatro. Então, nessa hora, você não dá uma paradinha? Facinho. Facinho de entrar na energia. Mas a Assim. gente tem que estar mesmo. É que nem eu te disse aquela vez que eu estava perdida, que eu errava o caminho. E teve um dia que eu estava, nossa, eu falei, pera lá. Comecei, não, Jesus vai comigo, tá aqui do lado. Ele vai comigo. A hora que você para pensar, que aí você vê mesmo que tem um negócio que fica atrapalhando, né? É o obsessor da gente que quer as coisas erradas, né? Quer que a gente fique nervoso. A gente tem que ficar orando por ele, né? Para ele, coitadinho, é um amigo nosso. Aliás, quem puder, quem tiver o livro Os Mensageiros, abre lá na página, eu não lembro o capítulo agora, mas a prece de Ismalha. Ah, prece de Ismalha. Muito, mas é muito, 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 muito. Deixando, eu pergunto. Imagina, foi ótimo, Faustinho. Você estava aqui, como você e a Nilza estavam conversando e eu estava aqui pensando, né, me lembrando, né, quando a gente fala de vigiar, Faustinho, gente, para mim o vigiar é um conjunto de coisas, não é? É claro que o óbvio, não é? Que é vigiar os próprios pensamentos, prestar atenção naquilo que a gente pensa. Mas o vigiar também é praticar o bem, não é? Também é ser útil, também é fazer alguma coisa. Não é? Tem aquele ditado popular que diz que mente vazia é pátio do diabo, é isso, não é? E então que a gente mantenha os nossos pensamentos e a nossa mente sempre envolvida com atividades, né, com atividades do bem. Então o vigiar, não é? De novo, é claro que é a gente prestar atenção nos pensamentos, mas o vigiar também é fazer uma boa leitura, como o Faustinho está sugerindo do livro, por exemplo, dos Mensageiros, ou qualquer livro né, dos grandes autores espíritas, né, e dos grandes médiuns espíritas, é ler o Evangelho, é rezar, né, Faustinho, é entrar em prece quando a gente precisa. Oi. Várias vezes eu ouvi dizer, o Divaldo falando assim, ó, Joana falava para mim, trabalhe e ore, ore e trabalhe. E o Chico, através do, como é que ele chama? Barcelo, não é o Barcelo, é um dos que trabalhavam com ele lá, né? Ele falava que o Emmanuel, quando ele começava a ter esses pressentimentos, o Emmanuel falava para ele, trabalhe e ore. É isso que você falou agora, Michel. Uhum. Né? O vigiar não é só o prestar atenção, é você trabalhar, né? Ajudar o outro, ajudar o próximo, ler um livro. Está muito difícil dar uma marteladinha no dedo, para ver se melhora. Né? Coisas desse tipo, né? Você fazer algo de bom. É. Fazer algo de bom. E são, às vezes, pequenas coisas, viu, Faustinho? Às vezes, puxa vida, vai lavar a louça para ajudar em casa, não é? Vai fazer pequenas coisas, né? Senta para conversar, né? Às vezes com seu filho, né? Com seu cônjuge, não é? Então, assim, são pequenas coisas aonde a gente vai ao longo do dia a dia, das horas, a gente vai vigiando, não é? E óbvio, né, como o Faustinho explicou, né, a gente que está ali, que trabalha na casa espírita, não é? Que está nos grupos mediúnicos, é claro que a gente está sujeito a uma série de coisas, não é?
E a gente já tem, né, o entendimento que algumas vezes são coisas nossas, algumas vezes não são, não é? O que a gente precisa realmente estar sempre atento, não é? Para, né, lidar com isso da melhor forma possível, né? Uma coisa que a gente precisa é desmistificar a tal da obsessão, não é? Que a gente fala obsessão, fica, né, as pessoas ficam assustadas, né? Gente, tá tudo certo. É assim, não há intercâmbio entre a vida material e o plano espiritual? Ah, se a gente está no mundo de provas e expiações, vão haver dois tipos de intercâmbio. Com aqueles irmãos, né, que eu gosto de dizer que são mais maduros, mais esclarecidos, e aqueles que são menos maduros e menos esclarecidos, não é? E a gente aprende no Evangelho que a única forma de lidar com isso é com carinho e com amor, não é? Mas a gente também aprende, quando a gente lê o livro dos espíritos, quando a gente lê o livro dos médiuns, que a gente tem que entender do que se trata e que a gente tem que se cuidar e que a gente tem que ter disciplina, não é? E que a gente precisa se esforçar para isso, não é? Então, Faustinho, eu acho que viu news, Faustinho, eu acho que é isso mesmo, não é? Às vezes a melhor coisa é você sair para dar uma volta, é você pegar um livro para ler, não é assistir um bom filme, não é? Às vezes vai ajudar alguém. O que não falta é gente precisando de ajuda, não é? E a gente vê, né, os exemplos dos grandes, né, Faustinho, como você está falando do Divaldo, falando do nosso querido Chico, não é? Mas não é porque nós somos pessoas comuns, né? Eu gosto de brincar que a gente é mais um na fila do pão, não é? Não é só porque a gente é mais um na fila do pão que a gente não pode fazer as coisas dentro das nossas possibilidades. Não é? Eu não tenho a menor condição de atender ninguém das 3 da tarde às 5 da manhã. Na verdade, eu não tenho a menor condição de atender ninguém. Um dia talvez eu possa. Mas eu sei as coisas que eu posso fazer em prol do próximo, não é? E aquilo que eu consigo, eu vou fazer. Não é? Eu acho que e é quando a gente consegue colocar o nosso pensamento dessa maneira estruturado, é que a gente consegue, não é? Conviver melhor, não é? Com essas influências que a gente sofre, não é? Não adianta a gente imaginar que a gente só vai ter influência boa porque, né, a gente é espírita, porque a gente vai no centro espírita. Não, não é assim. Nós sabemos que não é assim, não é? Então é importante que a gente entenda, importante que a gente saiba, importante que a gente fique atento e importante que a gente haja de acordo, não é? E cada um de nós encontra o seu caminho, né, para passar por essas coisas. Muito bem? Vamos mais um pouquinho? Que é interessante agora, porque Emmanuel vai retomar esses pontos que a gente está conversando. Posso ler? Pode sim. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, em nos vampirizando, estende sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Olha, paramos. Paramos aqui um pouquinho. Bastante. Mas olha, aqui tem muito do que a gente vinha falando, não é? Isso. Então vamos lá, do começo, né? Olha, começa como? Começa por um pequeno pensamento, não é? Aquela coisa, né? Vou dar um exemplo que me vem à mente. Por exemplo, assim, puxa vida, a vida não é justa, não é?
Depois se torna, a vida não é justa, eu não quero mais viver essa vida. Não é? Depois vira um quadro de depressão profunda. Eu não saio mais de casa, eu não faço, já abro para você, Faustinho, já não faço mais nada. E pode terminar como? Pode terminar com um caso de suicídio. Vai lá, Faustinho. Começa mais simples, começa com a maçaneta da porta. Começa assim, né? A gente tromba com a maçaneta da porta. Depois aí vem o que você falou, a vida não é justa. A vida não é justa porque ele todo dia você enroscava a blusa na maçaneta da porta. Então, a maçaneta é que passa a ser culpada por a vida não ser justa. Porque no momento em que você se irrita com a maçaneta, é no momento em que você se coloca numa posição, não é, de receber as influências, porque você se sintoniza. Lembra quando a gente falou, ao longo dos outros estudos que a gente está fazendo desse livro, da questão da sintonia e do campo vibratório? Não é? São as pequeninas coisas que fazem com que esse nosso campo vibratório, não é, vibre, né, em um outro parâmetro, não é, que é o parâmetro da irritação, não é, do mau humor, né, e que se assemelha com o desses espíritos que também vibram nesse campo, não é? E aí as ideias vão sendo jogadas. Então começa com uma coisinha boba e pode terminar, né, como o Emmanuel aqui nos diz, né, acaba, né, em miséria e em crime. Agora, o fundamental aqui, porque esse conceito a gente já tinha falado, que a gente conversou, né, o fundamental aqui, que eu gosto muito, é que ele diz assim: saibamos fugir desassombrados. Não é? E era o que a gente estava conversando. A gente precisa desmistificar a coisa da obsessão. Não é? A gente não pode ter medo da obsessão. Não é mesmo? Porque a gente não pode ter medo daquilo que a gente, né, sabe que existe, daquilo que está entre nós. O que a gente faz quando a gente, né, não vai, por exemplo, aqui em São Paulo tem muito isso, tem regiões de São Paulo que são muito perigosas e muito violentas, não é? Então, quando você vai para essas regiões, o que você faz? Você se prepara para ir, né? Você não vai de relógio, você não leva computador, né? Você não vai com joias aparecendo, você não pega o seu celular no meio da rua para ficar olhando e mandando mensagem, porque você sabe, não é, que, olha, você está num ambiente onde você pode passar por um assalto, não é? Então você se prepara, não é? Então aqui o importante é que, e aqui é isso que o Emmanuel nos diz, olha, gente, primeiro, está aqui, a gente tem como lidar com isso. De forma desassombrada, de forma racional, de forma serena, não é? E ele lembra aqui, aos enganos da inércia. Então não adianta nada, né, você ficar estatelado no sofá reclamando, não é verdade? Porque aí é que o campo, é aí que você expande esse campo vibratório, né? Então, como o Faustinho estava falando, né, você vai lá e bate na maçaneta. Você passa de novo e bate na maçaneta. Aí você fica super irritado e bate na maçaneta de novo. Aí você se estatela no sofá e fica pensando, né, o quanto a vida é injusta. Né? Olha, daqui a pouco você está num processo depressivo. Não é? Então, nada de inércia. Não é? O que a gente precisa fazer nesse momento, e que o Manuel vai nos explicar nos próximos parágrafos, é exatamente, olha, e como é que eu faço? Não é? Então, qual que é o meu caminho que eu sigo? Oi, Faustinho. E algumas vezes, né, a maçaneta acaba sendo o gatilho para tudo. Você senta no sofá e fica olhando para ela,
e fala assim, maldita maçaneta. Maldita maçaneta. E fica com aquele pensamento, eu já estraguei 2 blusas enroscando nessa maldita dessa maçaneta. Mas o mais interessante disso, Alexandre, é o seguinte, nós temos todo o auxílio, toda a ajuda do plano espiritual. Temos. Indiscutivelmente, nós temos ajuda. O Emmanuel deixa bem claro aqui que a gente tem que fazer alguma coisa para que eles possam nos ajudar. Mas tem que fazer alguma coisa de que forma? No bem. Senão, eles não conseguem nos ajudar. Gente, em toda a obra do André Luiz, em toda a obra dele, isso está muito claro. Na história toda que envolve o nosso lar, quantos locais de trabalho tem vinculados ao nosso lar no umbral? Quantos espíritos saem para socorrer diariamente encarnados que estão em hospitais, que estão em asilos, que estão em casas de idosos, que estão internados em hospitais de doentes mentais? Quantos? A espiritualidade está a todo segundo trabalhando em benefício da gente. Então, para a gente que tem conhecimento um pouco mais, dizer assim, meu Deus, eu estou sozinho. Não está. Sabe aqueles desenhos que fica assim, o anjinho do lado direito e o diabinho do lado esquerdo? É aquilo lá. Você ouve quem você quer. Você ouve quem você quer. Então, é imprescindível a gente atentar bem para o que ele fala aqui, ó. Longamente viciado em detidos pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Por que isso? Porque a gente acaba se entregando e levando isso para o trabalho, para casa, para uma festa de amigos, para uma casa que você vai visitar, ou para um necessitado. Aí, então, né, eu estou lá para pular de cima de uma ponte, lá embaixo está passando uns caminhões, a Nilza chega e fala assim, meu irmão, tudo bem aí? Ela não sabe o que tem lá embaixo, porque ela está longe. Pula logo. Falou por uma brincadeira, porque ela achou que talvez ali embaixo fosse uma lagoa, fosse um rio. Imaginou que fosse um. Então, a gente precisa ter a certeza de que nós somos amplamente amparados. Depende de quem nós queremos ouvir. Se a gente for ouvir o diabinho aqui, as coisas são mais fáceis, né? Diabinho só dá coisa boa. Ele só oferece coisa boa. Ele só oferece doce, chocolate, sorvete, comida, tudo que não pode. Né? Alimenta as nossas paixões, as nossas vontades, assim, de tal forma que... O problema é esse, né? A gente chega até a babar. As nossas paixões, né? Mas, por outro lado, né, o anjinho que fica ali, as coisas são mais difíceis. Olha, calma, paciência. E aí a gente, se ouvirmos, a gente consegue se libertar disso. Mas a certeza de que nós sempre estamos amparados tem que existir.
E que esse amparo não depende só dessa certeza. Depende da nossa fé, da nossa força de vontade e do trabalho. Exato. De mudar o nosso pensamento, de se esforçar para que a gente se desvie, né? E é verdade. Desassombros, né? Que a gente se desvie disso. Porque E nós, Paulinho, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, eu acho. Gente, vocês querem mais ajuda do que eles deram em libertação? Livro de libertação? Gente, aqui é um trabalho magnífico. É dentro de uma área. Vocês imaginam como deve ser o ambiente, né? O peso que tem aquela área que eles trabalharam. Deve ser tão denso, mas tão denso. E aqueles espíritos que trabalham ali, vejam, eles têm que se adaptar para aquela densidade de maldade que existe ali. Olha a quantidade de esforço que eles fazem por nós. A quantidade de esforço que a espiritualidade faz para ajudar a gente no máximo que pode. No máximo. Desculpa, Alexandre. Imagina, Faustinha, é fundamental que a gente converse sobre essas coisas, não é? Então, é claro que a gente precisa, né, de ajuda. É claro que a gente tem ajuda, não é? Mas a gente lembrar, né, que, como a gente estava falando, é uma questão de sintonia, é uma questão de vibração, é uma questão de pensamento. Não é? Vai ser um pouco difícil a gente receber qualquer ajuda, por mais que a espiritualidade queira nos ajudar, se a gente não se colocar na posição de receber essa ajuda. Né? E aqui tem esse alerta, viu, gente? Fundamental, para que a gente se lembre, não é, de que, olha, quando esse tipo de problema, né, quando alguém enfrenta esse tipo de problema, as consequências não são exclusivas para a pessoa, mas sim para todos aqueles ao seu redor, não é? Vamos usar o exemplo do Faustinho. É muito fácil, depois que eu dei 3 batidas na maçaneta, não é? Quando minha esposa veio me fazer uma pergunta, eu responder de uma maneira áspera, ríspida, faltando com educação e com respeito, porque eu estou irritado, não é? E aí você causa o desequilíbrio no seu núcleo familiar, por exemplo, não é? Ou então você causa um desequilíbrio no seu local de trabalho, porque você foi irritado por trabalho. Um colega te faz uma pergunta e você já responde daquele jeito, não é? E essas coisas vão acontecendo, isso tudo vai se somando. E como o Emmanuel nos explicou, né? O que era um pingo de sombra, não é? Já virou um problema firme. E que pode ter consequências, não é? Na sua vida, dentro do seu núcleo familiar, que pode ter consequências no seu ambiente de trabalho, que pode ter consequências no seu círculo de amigos, não é? Fundamental. E agora, vamos ler o último capítulo, o último parágrafo, desculpem, que a gente ainda tem uns minutinhos, porque aqui, olha só o que Emmanuel vai nos dizer. Lê para nós, Nilza, por favor. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve a consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Gente, olha só que beleza. Esse fechou com chave de ouro. Não é? Não é, mas olha só que interessante, né? Então Emmanuel diz assim, o seguinte, gente, desassombrados, não é? Sem medo de enfrentar, não é? Como é que eu enfrento isso? Eu enfrento isso entendendo o problema
e estudando sobre esses temas, não é? E aprendendo, não é? Que, como a gente já vem discutindo ao longo de todos os nossos estudos sobre esse livro, nada melhor para deixar os nossos pensamentos em um nível vibratório do que praticar o bem, não é? Do que ajudar aquele que precisa, né? De, só que aqui ele fala, tem que ser espontâneo, não pode ser na obrigação, não é? A vida que nos cerca. Isso aqui, gente, para mim, no meu entendimento, eu não estou falando de grandes coisas, não. É o exemplo que eu dei. Vai lavar uma louça em casa para ajudar, não é? Vai tirar o lixo, não é? Se você, claro, tiver a chance de praticar um ato de caridade com alguém que mais precisa, faça, faça. É assim, é vivendo dessa forma. E a gente tem o nosso exemplo, não tem? A gente fala do Divaldo, a gente fala do Chico, a gente fala de todo mundo, mas, gente, a gente tem Jesus. A gente sabe como é que é, não é? A gente sabe como é que é. A gente sabe também que é difícil, não é? É difícil, né? Se não impossível, pelo menos por enquanto para nós, né? Fazer como Jesus fez. Também, né? Quase que uma missão impossível, né? Quando a gente vê a obra de Chico, do Divaldo, como o Faustinho estava comentando, né? E tantos outros, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, a gente tem tantos exemplos, né? Mas façamos o que, que está ao nosso alcance. Por pouco que pareça ser, às vezes é muito para nós, não é mesmo? Pensemos nisso, reflitamos sobre isso, não é? Não nos esqueçamos da grande lição que esse livro nos traz, não é? Que é pensando no bem, que é praticando o bem, não é? Que a gente se coloca, não é, na posição, não é, de poder estar sintonizado com a espiritualidade que pode nos ajudar ao longo da nossa caminhada, que vai ser sim uma caminhada com desafios, com dificuldades, mas também com momentos de alegria, com momentos de felicidade, não é? E assim a gente vai vivendo, e assim a gente vai aprendendo com essas lições, não é? Para que a gente, né, vá aprendendo de forma mais, eu diria, equilibrada, mais tranquila, que a gente mantenha os pensamentos no bem, que a gente, para fazer isso, a gente precisa agir no bem, né? Fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Essa é uma das grandes belezas da doutrina, uma das belezas, né, de toda. Tchau, Faustinho, fica com Deus, né? Da doutrina, de tudo aquilo que a gente estuda, não é? É sim consolador, né? Mesmo porque depende só de nós, não é? Depende do nosso esforço. Bem, já está quase no nosso horário. A gente vai. Então, a gente conseguiu hoje encerrar o capítulo sobre obsessão. E na semana que vem a gente vai iniciar o estudo do capítulo Enfermidade. Veremos quem será que vai conduzir o estudo, se sou eu ou o Antônio. Hoje o Antônio tinha um compromisso e disse que talvez não pudesse vir e ele não conseguiu vir mesmo, não é? Eu queria saber se tem alguém que faria a prece de término desse nosso estudo e de abertura do próximo. Ninguém está morrendo de vontade de fazer a prece? Tá bem, faço eu então. Então vamos nesse momento nos unir em pensamento, agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco ao longo dessa hora de estudo que tivemos, pela oportunidade que tivemos de nos reunir. E agradecendo também pela próxima hora de estudo, né? Que todos nós tenhamos a mente tranquila, serena,
aberta para receber as ideias e os conceitos de tudo aquilo que juntos vamos estudar. Como a gente sempre faz, vamos fazer uma prece por todos aqueles irmãos mais necessitados, os nossos irmãos pobres e miseráveis, doentes, não é? Em áreas de conflito, vítimas de violência. Que a espiritualidade possa levar o melhor das nossas vibrações e derramar, não é? Sobre todos aqueles irmãos que mais necessitarem. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros, nossos pecados, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja.